Bom, boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos caminhando para o final do Evangelho de Marcos. Hoje veremos Marcos capítulo 16, do verso 14 ao verso 18. Nós vamos começar orando, curvar as nossas cabeças, vamos conversar com Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia na tua presença, obrigado pelo teu cuidado para conosco até aqui. Obrigado pela tua palavra e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos um pouco mais da tua palavra. Estamos já há algum tempo estudando o Evangelho de Jesus, conforme narrou Marcos, e estamos caminhando para o fim. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 16, do verso 14 ao 18. Bem, o finalzinho do Evangelho diz assim: Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós estamos terminando o Evangelho, começamos na semana passada a ver sobre a ressurreição de Cristo e vimos os motivos da ressurreição, por que Jesus precisava ressuscitar, e depois que vimos bastante isso, nós vimos as três aparições que Marcos relata, né? Jesus aparece a Maria Madalena, no verso 9 ao 11, aparece a dois discípulos, aqueles discípulos no caminho de Emaús, do verso 12 ao 13, e aparece aos apóstolos, aos 11, no verso 14. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, sobre o que Jesus apareceu aos seus e o que ele disse para eles. São poucos versos, mas tem muita coisa aqui, muita coisa importante, interessante da parte de Deus. Marcos vai gastar um pouco mais de tempo, detalhes, nessa aparição de Cristo aos seus discípulos, aos 11. E é importante que, desde o início do estudo, a gente vem falando, Marcos é um evangelho de ação, de atividade, e quando Marcos mostra detalhes, é para a gente prestar atenção, porque tem coisa importante ali. Então, nessa fala de Jesus aos apóstolos aqui, aos discípulos, nós podemos ver três coisas bem claras. A primeira delas é a repreensão de Cristo, no verso 14. Jesus diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Interessante que Jesus já havia prometido que ele morreria, que ele ressuscitaria. Ele já havia ressuscitado, já havia mandado um recado a Pedro que ele iria encontrar com Pedro na Galileia. Quando ele encontra os seus, eles ainda assim não acreditam. E Jesus repreende a incredulidade. É importante a gente lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Todas as vezes que nós não acreditamos no que a palavra de Deus afirma, nós manifestamos a incredulidade e somos passíveis de repreensão da parte de Deus. É o que Jesus fez. Repreende eles e diz: como que vocês não podem acreditar? Eu fico imaginando hoje que nós temos acesso a toda a Escritura, a história, a tudo que Jesus já fez, já conquistou para nós na cruz. Como que deve entristecer a Deus e às vezes até indigná-lo a nossa incredulidade? Nós precisamos conhecer as Escrituras exatamente para ter uma fé saudável, uma fé bíblica, porque a Bíblia
E a história da Bíblia, a história da humanidade nos mostra que aquilo que Deus falou, ele cumpriu, que ele é fiel. Então, nós podemos crer nele. Crer é depositar a nossa confiança nele. Se Deus falou, ele vai agir. Se Deus me prometeu que vai me salvar, eu posso crer nisso perfeitamente. Se Deus me prometeu o perdão dos pecados, se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, eu posso receber o perdão de Deus. Não é porque eu viver amargurado, em dúvida, se eu tenho o perdão do pecado ou não. Isso gera uma incredulidade que é repreendida por Cristo. A segunda coisa, no verso 15 e 16, Jesus repreende e Jesus os convoca. Jesus os envia a pregar. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É muito importante isso aqui, porque essa é uma ordem de Cristo para todos nós. E nós precisamos entender, o nosso papel é ir e pregar o evangelho. Não é nosso papel convencer ninguém. Não é nosso papel converter ninguém. Não é nosso papel fazer com que as pessoas aceitem. Nosso papel é pregar. Essa obra de convencimento, de constrangimento, ela é uma obra do Espírito Santo de Deus, não é uma obra nossa. O nosso papel é ir e levar a palavra. Quem faz a palavra entrar na mente, no coração, é o Espírito Santo. E se ele não fizer, nós não conseguimos fazer. E esse texto vai nos dizer pelo menos 3 coisas importantes para a gente tirar desse verso 15 e 16. Primeiro, ele nos deu a autoridade de pregar. Ele diz: ide, vai, eu estou vos comissionando para ir. Foi Jesus que ordenou. Ele tem toda a autoridade. Lá em Mateus 28, diz assim: Jesus aproximando falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Nós vamos numa autoridade delegada. Nós vamos, por isso que a Bíblia diz que nós vamos em nome de Jesus. Não é uma palavra mágica, não é um abracadabra, não é uma força de expressão. Nós vamos autorizados por Ele, enviados por Ele, em seu nome. Os reis naquela época, e a gente vê isso muito na história, enviavam o seu representante. Hoje isso é muito comum. A empresa tem uma ação judicial, ela manda lá o que é chamado hoje de preposto. Aquela pessoa está ali em nome da empresa. O que ele falar, a empresa está falando. Quando nós estamos falando do Evangelho, nós estamos indo em nome de Cristo. Por isso que a nossa responsabilidade é tão grande, que nós vamos como representante dele. Mas não apenas temos essa autoridade para pregar. Ele nos mostra nesse texto qual é o conteúdo da nossa pregação. E de pregar o Evangelho. Nós fomos comissionados, fomos chamados, fomos ordenados a ir pregar o Evangelho. Nós não temos autorização nem autonomia de pregar o que queremos. A nossa comissão, a nossa chamada, a ordem que recebemos, a autorização que nós temos de falar em nome dele, é para pregar o Evangelho, as boas novas de salvação, a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu
ministério. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Cristo Jesus e depois Paulo nos alerta que nós temos uma mensagem. A mensagem é o Evangelho, é a palavra de Deus. Nós não temos o direito e nem temos a autorização de pregar o que eu acho, o que eu penso, ou o que as pessoas querem ouvir. Nós temos que pregar o Evangelho. Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz, em nosso lugar, para pagar os nossos pecados, porque nós somos pecadores e estamos debaixo da ira de Deus. E se o sangue de Jesus não nos lavar, nós não temos acesso ao Pai. Nós não temos o direito de pregar uma mensagem light, como tem sido pregada por aí, moldar a mensagem para aquilo que agrada aos ouvidos, ou no dizer aqui de Paulo, que gera coceira no ouvido deles para ouvir o que querem, e está cheio disso por aí, mas essas pessoas não falam em nome de Cristo, na autoridade dele. Pode até usar o nome dele, mas usam com esse tipo de mensagem inadvertidamente, sem autorização dele. A autorização que ele nos deu, que ele promete nos capacitar, é para pregar o Evangelho. E o texto ainda diz aonde nós devemos pregar. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ou seja, todo ser humano. Nós não temos o direito de fazer escolhas, acepções de pessoas. O Evangelho não é para preto, branco, azul, pobre, brasileiro, africano, venezuelano. O Evangelho é para todos. Todos pecaram e carecem do Evangelho. Paulo diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos que pregar o Evangelho para o drogatício, para a prostituta, para o homossexual, para aquela pessoa que tem um caráter ilibado, que é uma pessoa muito correta, que paga suas contas, que aparentemente não precisa de Deus. Ele é um pecador, e se ele não tiver Cristo como Senhor da sua vida, ele vai morrer e vai para o inferno. Da mesma maneira que um drogatício. Porque a diferença é uma postura, mas todos os dois são pecadores. Nós somos pecadores. E nós não temos o direito de escolher. Nosso papel é ir e pregar. E ele diz mais uma coisa ainda nesse verso 15 e 16, sobre os resultados dessa mensagem. Muitos crerão e deverão ser identificados, inseridos na igreja através do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso que ele liga aí, quem crer e for batizado. A igreja é a comunidade da fé, é a família de Deus. A pessoa é incluída naquilo. Tem tudo a ver com o que João diz no primeiro capítulo do seu evangelho, que diz que aqueles que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos adotados na família de Deus e a igreja, então, passa a ser a nossa família. Então, as pessoas que aceitam devem ser incluídas na família de Deus através do batismo. E as que não aceitam, muitos não crerão e continuarão sob a ira de Deus, sob a condenação. Quem, porém, não crer será condenado, é o que diz o texto. Quem nele crê, João 3 diz assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta atenção, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem não tem Cristo está em trevas, está em pecado, e sobre ele paira a ira de Deus, a condenação de Deus. E isso deve, a nós, como igreja, nos despertar a ter amor, compaixão dessas pessoas e ter urgência de pregar o Evangelho, de mostrar para elas o amor de Deus demonstrado através do sacrifício de Cristo. Volto a lembrar, a responsabilidade do resultado não é nossa. A nossa responsabilidade é
pregar com fidelidade a palavra de Deus e viver essa palavra. Demonstrar esta palavra. Esse é o nosso papel. Quem convence é o Espírito Santo. Quem aceita é a pessoa. Ela tem que tomar uma decisão. Cada um de nós tem que tomar uma decisão pessoal. Lembra que há pouco tempo eu cantei aqui aquele cântico bem antigo, caminhando voo para Canaã, se meu pai não vai, nem pede a mim. A decisão é pessoal. Não importa se é meu filho, se é minha mãe, se é minha avó, se é meu tio, se é meu cunhado, se eles não tiverem um encontro real e verdadeiro com Cristo e tomaram uma decisão para segui-lo, eles estão condenados debaixo da ira de Deus, como nós estávamos. Nós hoje só não estamos debaixo da ira de Deus por causa da graça de Deus que nos alcançou e nós fizemos uma decisão por Cristo e lutamos com nós mesmos para permanecer fiel. Em terceiro lugar, esse texto do encontro de Jesus com os apóstolos, depois de ressurreto, Jesus vai falar algumas coisas muito importantes que vai garantir a companhia e proteção. Olha o verso 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós vamos ver, lendo as Escrituras, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que trata o início da igreja, todos esses sinais são rolados ali. Todos se cumpriram e cumprem na vida da igreja. É muito comum, e nós vamos ver isso aqui, vários desses sinais ainda acontecem hoje, principalmente na obra missionária. Estes sinais, o que ele quer dizer com isso? É aquilo que aponta, que mostra, que confirma o Evangelho. A função do sinal, quando Deus assim acha por bem manifestá-lo, é apenas para atestar o que está sendo falado. Nós não podemos supervalorizar nenhum sinal. O sinal em si mesmo não tem valor algum. João escreve todo o seu evangelho em cima de 7 sinais. Ele deliberadamente escolhe e ele usa o termo sinais para basear todo o seu evangelho. Ele escolhe algumas situações específicas e ele baseia o seu evangelho nesses sinais que atestam a verdade do que ele está falando. Então, os sinais apontam, e o texto diz, hão de acompanhar, isso é, seguirão lado a lado os que pregam a palavra. Posso assistir? Aqueles que estão pregando o evangelho. Os sinais não devem ser pregados em lugar da palavra, mas eles seguirão aqueles que pregam. Tem muita gente pregando sinais. Por isso que eu tenho muita resistência, muita dificuldade com a palavra campanha, por exemplo. Campanha de milagres, culto de cura e libertação. Todo culto é de cura e libertação. Onde a palavra de Deus é pregada, há possibilidade concreta de libertação e de restauração e de cura. E a cura, a libertação, o exorcismo, que foi muitas vezes utilizado pela igreja, inclusive pela igreja católica, e é utilizado hoje até por meios espíritas, não tem valor nenhum em si mesmo. Nós temos que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus e não sinais. Lá na cruz, Jesus está morrendo e as pessoas estão zombando dele e pedindo o quê? Sinais. E Jesus não dá sinais para eles, o que eles pedem. Tem outros sinais atestando que Jesus era o Filho de Deus. Quando ele está no ministério, pedem sinais, ele diz, essa geração corrupta e do coração duro pede sinal, não vai ser dado nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, falando já da sua morte e ressurreição. As pessoas querem ver para crer, o evangelho é crer para ver. Jesus diz que mais bem-aventurados somos nós que não vimos aquelas coisas e cremos. Então, os sinais vão acompanhar os que creem. Olha o que diz Paulo aos Coríntios.
porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Jesus nos comissionou para pregar. Eu tenho muita dificuldade com o grande homem de Deus, o operador de milagres, o homem que tem a visão de raio-x, sabe, uma exaltação humana e no sinal. Nós precisamos ouvir a palavra. Diz a história da igreja que Paulo era baixinho, feio e chato. Mas ele pregava a noite inteira. João Batista era duro, simplório, e as pessoas iam longe para ouvir a sua palavra, porque era palavra de verdade. Nós precisamos pregar a Cristo, e João Batista não operou nenhum sinal. Os sinais acompanharão aqueles que estão empenhados na pregação do Evangelho. Não apenas os apóstolos, mas a igreja até a volta de Cristo. Vários são os relatos de sinais extraordinários na obra missionária e até mesmo na igreja. Vira e mexe, a gente vê vários desses sinais. Curas milagrosas, livramentos, portas que se abrem. Deus tem feito, por exemplo, nessa pandemia, quantos irmãos nossos abriu porta de emprego, Deus tem sustentado de uma maneira extraordinária, tem sustentado as nossas vidas, os irmãos que estão trabalhando sem parar nem um dia e continuam saudáveis, graças a Deus. Os sinais acompanham os missionários dando vitória sobre os demônios. Olha o que Paulo diz em Atos capítulo 16. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo está pregando o evangelho e adivinha, está atrás, falando, e aquilo vai indignando ele vai e repreende o demônio. Os sinais nos acompanham, nos dando uma capacidade sobrenatural para a comunicação do evangelho a todas as nações. Foi o que aconteceu lá em Atos 2, no derramar do Espírito Santo, das pessoas falarem na língua de todos os povos. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Atos 2, 7 e 8. Deus dá capacidade. As pessoas vão por meio de uma tribo indígena. Deus dá capacidade a elas de entender aquela linguagem, de construir uma escrita para ela, de pregar o evangelho. E, eventualmente, ele dá a capacidade de você falar e a pessoa entender na língua dela. Temos vários relatos, não só na Bíblia, como fora dela, principalmente no campo missionário. Inúmeros casos de capacitação assim. Também ele nos traz o quê? Proteção contra os ferimentos e contra os envenenamentos. Lembra de Paulo, lá na ilha de Malta, que a serpente bica o dedo dele, ele joga lá do fogo, fica todo mundo esperando ele morrer. Quando ele não cai, começam a querer adorá-lo como se fosse um Deus. Muitos sinais têm nos acompanhado. Lembra, eu gosto muito de pensar em Eliseu, que tem morte na panela. O pessoal vai lá e pega umas ervas amargas. É o que te imagina, irmãos. Não tinha comida. Eles vão no campo e catam lá o que achou. Põe na panela e percebe que é veneno. Aí o profeta vem, joga ali um pouco de farinha, acabou o problema. Os sinais vão acompanhando. Toda a Bíblia é cheia disso, a história da igreja também. Proteção contra os ferimentos, envenenamentos. Tem os casos lá de Daniel, dos amigos de Daniel. E tantos outros. O próprio Cristo, várias vezes se relata que eles queriam matá-lo e ele passa no meio das pessoas tranquilamente, porque não chegou a hora. Quando chegou a hora, pegaram ele, açoitaram, prenderam, crucificaram, fizeram o que queria. Mas enquanto não era a hora, não, Deus protege. Deus protege a todo instante. Também nos promete curas e enfermidades físicas e espirituais. Olha o que diz em Tiago. Eu quero ler esse texto. Tiago diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Muitos são as vezes que a gente ora pelos enfermos e Deus cura. Ele continua nos protegendo. Muitas curas nós recebemos, irmãos, sem nem saber. Muitas proteções nós estamos recebendo diariamente sem nem saber. Algumas Deus permite a gente saber, mas tem muitos mais que a gente não sabe. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor como se fosse um leão, procurando quem tragar. Você já pensou? Ainda bem que Deus nos deixa a gente ver. Já pensou você ficar olhando para o lado e ver os demônios o tempo todo querendo te tragar? Você não ia ter nem paz para trabalhar. Apesar deles estarem ao nosso redor, Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos prometido. Deus tem nos protegido. Não tem permitido que eles nos toquem. Quando ele quer tocar em alguém, ele tem que fazer como lá em Jó. Ele tem que ir lá e pedir permissão a Deus. E Deus dá os limites até onde ele pode ir. E aí cai lá no início. Nós temos que crer nisso. Temos que aceitar o que a palavra de Deus diz e crer, porque é a verdade. Os sinais apontam para a presença de Jesus também com aqueles que vão levar a mensagem. Não é para ir? E a palavra missionário quer dizer isso, enviado. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, é o que diz lá em Mateus, texto paralelo desse. O tempo está correndo. A presença de Jesus, então, significa poder. Nós temos que ter consciência disso. Eu sou de Cristo, então o poder de Deus manifesta na minha vida. Mas para que esse poder? Primeiro, para segurança ao perplexo. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Gênesis 28:15. Deus tem um projeto e um plano nas nossas vidas. E Ele vai nos guardar e nos proteger até que se cumpra cabalmente. Isso traz para nós segurança. Eu posso não saber qual é o total desse plano. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jacó não tinha noção clara disso. Jacó está fugindo de Esaú e Deus fala, eu vou te guardar, eu vou te proteger, até que se cumpra o plano. Talvez Jacó tenha pensado assim, mas como? O plano que Deus prometeu lá para Abraão, para Isaac, eu já atropelei ele, já pisei na bola, eu estou fugindo para não morrer. Mas Deus tem um projeto e continua nos guardando. O poder de Deus manifesta segurança, manifesta coragem àquele que dá testemunho. Olha o que diz Êxodo. Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. É interessante que o sinal é voltar para adorar a Deus. Jesus não está prometendo aqui, Deus não está prometendo aqui para Moisés um sinal mirabolante. Ele vai fazer um monte de sinal lá, para que o povo seja liberto do Egito. Mas Deus diz, o verdadeiro sinal é quando você vier me prostrar, me adorar. O verdadeiro sinal é a nossa conversão, a nossa adoração a Deus. E Ele nos dá coragem. O poder de Deus traz coragem. O poder de Deus traz força. Aquele que está na batalha, o guerreiro. Olha o que diz Josué. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor é conosco.
nós podemos pregar o Evangelho, podemos viver o verdadeiro cristianismo, podemos enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque o Senhor está conosco. Podemos erguer a cabeça e marchar. Ah, está difícil, tem luta, mas marche com Cristo, porque Ele está com você. Não desista. Ele traz conforto ao tímido. Deus fala lá para Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer nada. O Senhor é conosco. Não precisamos ter medo do homem, não precisamos ter medo da justiça. Nós temos que fazer a nossa função, viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Eu tenho batido na tecla desde o início da pandemia da necessidade de sermos obedientes. Nós temos tentado ser obedientes às normas. Para quê? Para testemunhar o bom Evangelho. É por isso que nós temos sido obedientes. Ele dá vitória àquele que é tentado. A história de José é muito clara sobre isso. Lá, quando a esposa de Potifar avança para cima dele, Deus dá força para ele dizer não e sair. E Deus também dá descanso ao peregrino. Olha o que diz em Êxodo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando estamos vivendo o Evangelho, saímos para pregar o Evangelho, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o Senhor está conosco. Nós temos essa promessa. Às vezes a gente acha tão difícil viver o Evangelho, às vezes a gente acha tão indigno de pregar o Evangelho, mas não é no nosso nome, é no nome de Cristo. Nós reconhecemos que somos pecadores, nos esforçamos para viver uma vida santa, uma vida reta, mas nós somos apenas enviados dele. Nós vamos, em nome dele, na autoridade de Jesus, pregar o Evangelho. Foi para isso que ele ressuscitou, para nos libertar e nos comissionar a pregar o Evangelho. Temos uns 5 minutos, eu abro agora para alguma pergunta ou colocação, antes que o tempo esgote. Pode pegar aqui a toalha ali para lembrar. Alguém está animado para ir pregar o Evangelho? Para viver o Evangelho? Não precisamos ficar, eu não dou conta. Dá. Jesus vai nos capacitar. Nós temos enfrentado tempos tão complicados. Eu estava falando com a Raquel hoje, eu estou muito cansado. Essas lives, essa mídia social cansa a gente demais. Tem hora que a cabeça não ajuda a raciocinar. Eu sento para preparar um estudo, uma mensagem, não sai nada, de canseira. Mas isso não nos faz parar, porque nós vamos em nome de Cristo. E aí a gente vai para a oração, busca descansar um pouco e vai para a oração e Deus nos ajuda. Porque é por Ele. E isso não sou eu, isso são milhões de pessoas no mundo. O tempo inteiro estamos visto isso e são desafios para nós, as professoras, com esse desafio de dar aula virtual. Esses home office parece que é bom, mas você trabalha muito mais do que no trabalho. Muito mais trabalho, muito mais cansativo. Mas nós vamos vencer e vamos continuar pregando o Evangelho. Perguntas? Semana que vem nós vamos encerrar o Marcos. E aí, essa semana, você tem a oportunidade de colocar lá no grupo algum livro bíblico que você quer estudar, alguma coisa assim, a gente vai tentar fazê-lo. Ou se a gente vai estudar algum assunto, eu estou vendo algumas coisas aqui, mas eu gostaria de ouvir vocês também sobre isso. Beni, quer falar, Beni? Só ouvindo, tá bom. Então vamos orar, porque senão vai desligar aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que Jesus conquistou para nós na cruz. Obrigado porque o Senhor nos confiou uma tarefa tão digna, tão honrosa, tão maravilhosa. Que nós tenhamos consciência dessa tarefa, da capacitação que vem do Senhor e de tudo que isso nos acompanha. Nós só precisamos obedecer com coragem, com fé, com confiança. Ajuda-nos nisso, que cada um de nós possa fazer o trabalho de um evangelista, pregando a palavra do Senhor, pregando as boas novas de salvação para a glória do teu nome.
Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Quem não está podendo acompanhar ou lendo a Bíblia com o pastor, eu recomendo. Uma leitura gostosa, numa linguagem bem atual. E eu tenho recebido alguns comentários de longe, de pessoas que têm visto e têm gostado muito. Então, amanhã eu estou postando mais um capítulo, amanhã o capítulo 14 de Provérbios. Deus abençoe. Amém. Paz do Senhor para vocês. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe.